Então, gente, voltando, Santa Teresa nesse momento, ela na vida religiosa, nesse primeiro momento da sua vida religiosa, onde ela se diz muito feliz, muito encontrada, ela manifesta, vamos dizer assim, na sua vida física, sinais bastante contrários a essa satisfação na vida consagrada, né? O que será que não bate? O que será que não está batendo? Porque ela está declarando uma coisa e está dando sinais de outra. Teria Teresa de Jesus se enganado com relação ao seu chamado? Seria Teresa de Jesus incompatível com a vida religiosa por causa da sua característica afetiva? Né? São perguntas que podem surgir até o momento que entre nessa questão toda um outro elemento, né? Que é o que a gente está destacando até agora, né? Teresa de Jesus, que a partir da experiência com Deus agora feita, dá um passo completamente novo na sua vida vocacional, capaz de a sua experiência com Deus tomar, né, redirecionar, possuir e redirecionar toda a sua carga afetiva na direção do chamado que Deus tinha para ela e aquilo se tornar algo sustentável, vamos dizer assim. Só que isso se trata de um caminho muito longo, porque a princípio Teresa de Jesus passou doente 3 anos, inclusive uma parte desse período Teresa de Jesus teve um paroxismo, foi dada como morta porque ficou desacordada durante 3 dias. Ela conta no livro da vida que quando ela voltou desse paroxismo, ela encontrou cera nos olhos, porque era um costume que se tinha na época, acho que em alguns interiores também, até hoje, quando a pessoa morre, às vezes pinga cera no olho, para que às vezes o defunto fica com o olho um pouco aberto, às vezes se tem esse hábito, né, de pingar cera para o olho fechar de vez. E Teresa de Jesus, ela conta isso, né? Que quando ela voltou desse paroxismo, ela tinha cera nos olhos, porque ela realmente foi dada como morta. Ela teve que sair do convento para se tratar em casa, e foi em casa que ela teve esse paroxismo. Chegou-se a abrir sepultura para ela no Mosteiro da Encarnação. Então você vê que o quadro de enfermidade de Teresa de Jesus foi muito alto. Ela deu sinais na sua vida física, na sua vida corporal, sinais de um choque, de uma incompatibilidade muito concreta, muito alta com a vida que ela tinha abraçado. Então essa vida não era para ela. O que tinha de desencaixado que fazia com que Teresa de Jesus afetivamente, com toda aquela sua intensidade, com toda aquela sua capacidade de amor, se tornasse incompatível com as características da vida consagrada, né? No caso ali, com a vida celibatária. E Teresa de Jesus, aliás, Deus, que não se deixa vencer, né, em nada, né, nem em generosidade, nem nada. Deus começa toda uma pedagogia para protagonizar a guinada necessária na vida de Teresa de Jesus, aquela guinada inclusive afetiva, de modo que ela se encaixasse na grandeza daquilo que ela já trazia como sede, mas que tinha que ser redirecionado de forma adequada, inclusive afetivamente. Então, né, correndo assim já com os detalhes, porque aqui tem muito detalhe que a gente está deixando de dizer, mas Teresa de Jesus nesse período, ela, inclusive por causa desses conflitos todos, outro conflito afetivo que Teresa tinha aqui, é exatamente que ela diz assim, nesse período, quando ela ficou boa dessa enfermidade, ela se recuperou, voltou a andar, porque ela passou 3 anos, como ela diz, engatinhando. Teresa passou num tempo que ela não conseguia ser tocada fisicamente, né? Mesmo o serviço que as outras irmãs religiosas faziam para ela, em termos de asseio, de alimentação, de tantas dores que ela trazia no corpo. E Teresa de Jesus, ela conta que quando ela se recuperou desse período de enfermidade, ela agradeceu muito, ela estava muito grata a Deus, porque ela quase morria,
né? Então ela estava muito grata a Deus. Mas quando ela se recuperou algo mais, foi recobrando saúde, ela mesma disse o quanto ela tinha voltado para a vida velha, né? O quanto ela foi se e ela usa expressões do tipo: o meu coração dividido entre Deus e o mundo. Quando eu estava com Deus, eu queria as coisas do mundo. Quando eu estava com as coisas do mundo, eu me lembrava do quanto eu devia a Deus e o ofendia. Então essa divisão afetiva, porque Teresa de Jesus gostava de Deus, das coisas de Deus, queria o céu. Mas algo nela também gostava do mundo, das coisas do mundo, de como se vivia no mundo. Essa luta, essa divisão entre Deus e o mundo em Santa Teresa foi uma divisão muito dramática. Muito dramática. E a gente não precisa camuflar isso de forma alguma como que para dar santidade a Teresa de Jesus, como se esse dado da sua biografia contrariasse aquilo que Deus pôde fazer nela. Não, a gente não precisa mascarar essa informação, porque pelo contrário, essa luta dramática no campo da afetividade que todos nós passamos, os santos também passaram, talvez uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas todos, porque todos não deixaram de ser gente nesse seu caminho de experiência com Deus. E Teresa de Jesus, ela, nessa sua dramática formação da afetividade, ela passou por essa divisão entre as coisas de Deus e o mundo. Ela ela usa essa expressão: quando eu estava, não é, com as coisas de Deus, eu sentia contentamento, mas eu queria as do mundo. E quando eu estava com o mundo, eu sentia que eu devia a Deus, né? Então, isso gerou em Teresa de Jesus um extremo cansaço. Qual foi a decisão que ela tomou nesse período em relação a essa divisão dramática dentro de si? Ela decidiu abandonar a oração. E ela dizia assim, pareceu a ela um gesto inclusive de muita verdade, pareceu ser um gesto muito sincero, uma adesão à verdade. E ela usa essa expressão: eu vou deixar a oração porque não pode estar com Deus aquela que merece estar com os demônios. Não é? Ela usa essa expressão que é muito forte. Mais tarde, Teresa de Jesus, ela vai falar com muita força contra essa decisão que ela mesma tomou nesse período da sua vida. Ela vai dizer: custe o que custar, não abandone a oração. Como quem diz assim, a pior decisão que alguém pode tomar na vida é, mesmo em situação de pecado grave, mortal, seja lá o que for, a pessoa abandonar a oração. Todos os prejuízos nos vêm de abandonar a oração. Tenha feito você o que tiver feito, não deixe de rezar, não abandone a oração. Só que ela só enxerga isso bem mais tarde, porque nesse período da sua vida, em nome de uma suposta sinceridade, Teresa diz: eu estou super dividida entre Deus e o mundo. De ocasião em ocasião, de passatempo em passatempo, de vaidade em vaidade, né? Eu vou só acumulando, aumentando essa divisão, né? E na maioria das vezes é para o mundo que eu vou, é para o mundo que eu me abro. Então, o que é mais honesto a ser feito aqui? Abandonar a oração. Muitas vezes essa é a resposta que a gente dá para os nossos fracassos na vida afetiva. É ou não é? Né? Muitas vezes a gente se sente bastante fracassado nesse campo afetivo, às vezes no campo sexual, no campo da castidade, essas áreas mais ligadas aqui nesse entorno, e às vezes a decisão em nome de uma suposta honestidade o que é mais coerente aqui? Abandonar a oração? Não! A oração é a coisa mais urgente exatamente por causa do dramático que está a situação. Teresa de Jesus, ela fala isso mais tarde, apesar de nesse momento a decisão dela ter sido essa falta de inteligência, como ela diz. Né? É falta de inteligência pensar isso, mas é a lógica que a nossa afetividade tem muitas vezes, né? A nossa afetividade às vezes fracassada, ela joga esse tipo de lógica, e se a gente não tem uma consciência bem formada, além de uma afetividade deformada, se a gente não tem uma consciência bem formada, a gente pode fazer a opção pelo distanciamento daquele que é o remédio.
daquele que é o remédio para a nossa afetividade, daquele que é o remédio para as nossas desordens nessa área e em tantas outras. E Teresa de Jesus, nesse momento, ela abandona a oração. E atenção, a mestra de oração, Teresa de Jesus, na sua biografia, em diversas cartas, fazendo memória desse tempo, ela diz: nesse mar tempestuoso de divisão entre Deus e o mundo, e tendo abandonado a oração, eu passei quase 20 anos. Teresa de Jesus passa quase 20 anos sem oração. Qual é o título de Teresa de Jesus como mestra, como doutora da igreja? Mestra de oração. A mestra de oração Teresa de Jesus passou quase 20 anos dentro da sua vida religiosa sem rezar. Mas sem rezar que ela diz, no sentido de oração, vocês vão encontrar essas definições depois, né? Mas eu vou usar aqui sem muito tempo para explicar. No sentido de oração mental, ou seja, aquela oração espontânea, de coração, relacional, íntima com Deus. Ela, por conta da vida conventual, ela continuou tendo aquelas orações vocais. A liturgia das horas, né, a própria celebração eucarística, enfim, aquilo que se reza de boca, vamos dizer assim. Mais tarde ela vai reconhecer o valor da oração vocal também, porque ela disse que foi a oração vocal que foi dando sustento a ela e a sua memória daquilo do quanto Deus importava, né? Do quanto Deus era o que era essencial. Então, não ter abandonado a oração vocal por conta da vida conventual foi a grande providência de Deus para ela. Mas essa oração espontânea, do coração, íntima com Deus, relacional, ela disse: eu não vou mais ter essa oração, porque não pode estar com Deus falsamente, hipocritamente, aquela que merece estar com os demônios, porque vive escolhendo as coisas do mundo. Olha a linha de pensamento de Teresa de Jesus, que fazia parte de uma honestidade do seu coração e até da sua consciência, mas não era a melhor escolha. Nesse momento, a Teresa delegou à sua afetividade uma decisão que não podia ser essa, mas era a única decisão que a afetividade dela conseguia tomar. Por quê? Porque ela estava frágil, ela estava dividida, ela gostava e reconhecia que gostava das coisas do mundo, mesmo sabendo o quanto Deus valia. Vocês entendem, gente, isso? Como foi dramática a vida e a experiência de Teresa de Jesus. Não foi um caminho simples, assim, de ter Não, a coisa foi dolorosa. E nisso tudo a gente tem como ver como o amor de Deus é paciente. Como Deus tem paciência com essas inconstâncias, com essas lentidões. Como Deus é paciente, como Deus não perde a esperança no homem, né? A minha alma já andava cansada, muito cansada de mim mesma. E ela conta que um dia, numa quaresma, chegou uma imagem, né, no convento para uma celebração, e ela, muito cansada dessa luta toda, deu uma pausa aqui no meu vídeo. Não sei se recomeçou. Acho que retomou, né? Porque deu uma pausa aqui no meu vídeo. Então, Teresa de Jesus, ela, nesse período, chegou essa imagem lá para uma celebração de quaresma no convento, e ela diz que no dia que ela se encontrou diante dessa imagem de um Cristo muito chagado, ela já, olha como Deus é sem palavras para a gente dizer. Teresa de Jesus estava nesse estado de divisão, de fraqueza, de fragilidade, de reconhecimento do quanto ela era mesmo dividida, infiel, desleal, enfim. E Teresa de Jesus, ela conta no livro tudo isso, gente, tem no livro da vida, tá? Teresa de Jesus, ela mostra como, nesse dia, onde ela já, inclusive, tinha desistido de si, ela diz: eu estava com a minha alma muito cansada. Então, nesse dia, ela não teve o propósito de uma segunda conversão. Quem deu essa chance a ela foi Deus. Quem deu essa chance de uma guinada na vida para ela foi Deus.
Não foi Teresa de Jesus que pensou assim, agora nessa quaresma, como às vezes a gente se propõe, né? Essa quaresma agora vai ser a guinada da minha vida, vai ser assim. Então, olha a nossa quaresma. Quantos de nós não pensamos em viver a quaresma e a Semana Santa, não é? Como a gente sempre vive todos os anos. Olha a guinada que Deus nos deu nessa quaresma. Quem pensou que a quaresma de 2020 a gente estaria vivendo desse jeito? Deus preparou para nós esse retiro universal de Semana Santa. Deus preparou para nós esse retiro desse jeito. É importante porque a gente vai vendo como Deus, e no caso de Teresa especificamente, como Santa Teresa não se programou para uma segunda conversão. Teresa de Jesus tinha desistido de si, ela tinha assumido para si que até o resto da sua vida agora a vida ia ser essa, cansada. Sim, porque essa divisão cansa e esgota alguém, ela tira a pessoa de uma experiência de plenitude, de inteireza, mas ela com orgulho suficiente para não voltar atrás, né, para a casa paterna, iria viver, já estava disposta a viver assim, cansada e dividida dentro da vida conventual. Quem deu a Teresa de Jesus a possibilidade dessa guinada foi Deus, foi Cristo que quis dar a ela. E nesse dia, como ela diz no livro da vida, cansada de ser quem era, de estar como estava, ela encontra esse Cristo muito chagado, que tinham levado ali para uma celebração da quaresma, e ela diz, quando eu vi aquelas chagas, o quanto eu era ingrata, e quanto eu não era merecedora das chagas que ele tinha, não é, assumido por minha causa, aí ela diz, eu me ajoelhei diante dele, derramei copiosas lágrimas, e lhe disse que não ia sair dali enquanto ele não fizesse algo por mim. Olha como Teresa de Jesus era intensa, olha o seu jeito de rezar. Não é? Quando ela viu aquele Cristo, ela se jogou, ela disse, eu me ajoelhei diante dele, junto dele, e chorei copiosamente. Eu fico imaginando que quem é que estava nessa hora, porque do nada não era a hora da celebração. Ela diz, levaram para lá para uma celebração, sabe lá Deus em que ambiente do convento, do nada ela viu essa imagem, e sem respeito humano algum, mas com profunda intimidade, ela se jogou diante de Deus. Eu não quero nem saber quem está olhando, né? Eu quero é pedir que ele me ajude. Gente, isso para a formação da afetividade é um dos maiores gestos que a gente pode ter. Por quê? Porque você aceita entrar, você aceita se render, que foi o que aconteceu com Teresa de Jesus. Você aceita se render àquele que é o formador da sua afetividade. E a gente vai explicar por que Jesus é o formador, né? Por que Jesus é o formador? Jesus é a forma da nossa afetividade. Jesus, e aqui entra essa riqueza da experiência teresiana, que é com a sacratíssima humanidade de Cristo. Teresa de Jesus, ela tinha um senso muito claro, a partir desse momento, que foi a sua segunda conversão, de que Jesus, a pessoa de Jesus, a sacratíssima humanidade de Cristo, era a medida justa, perfeita, possível, por graça, não por mérito, nem por voluntarismo, mas por graça. Jesus era a figura da sua humanidade. Jesus era a figura, o modelo, a forma da sua afetividade. Teresa de Jesus, ela tem uma experiência com Jesus de uma forma completamente nova a partir desse momento, porque não era mais uma questão do que eu vou conseguir para ser uma pessoa curada, ordenada, consagrada, engajada. Não era mais o que eu consigo, não era mais um voluntarismo, não era mais uma questão de como eu vou comprar o céu barato. Agora é uma questão, depois de todas as minhas falências, depois de todos os meus fracassos em comprar o céu barato, depois de todas as lógicas inconsistentes da minha afetividade, enfim, depois de tudo isso ter dado errado, depois eu mesma ter sido alguém que deu errado, vamos dizer assim,
e Deus ter me dado essa oportunidade dessa guinada, que foi o que Cristo fez por ela, agora tudo é uma questão de como Ele vai me fazer dar certo. Por isso Teresa tem essa coisa, esse apego à oração, porque tem que rezar para que a forma de quem Cristo é, a forma como Cristo é, seja também a medida, a forma de como as coisas serão em mim. Por que que isso é possível? Porque isso é plano de Deus desde o princípio. Isso é possível porque, e a palavra de Deus não mente, né? O que que a gente tem no momento da criação do homem? Qual é a palavra? A gente tem batido isso muito aqui nos cursos que a gente tem dado, né? Um pouco dessas bases ali de Gênesis e Tessalonicenses. Deus disse a respeito do homem. Gente, isso é uma das coisas mais caras que a gente pode ter para rezar para o resto da vida. Deus disse a respeito do homem: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso significa muito claramente que Deus, na sua pessoa, na sua natureza, no seu mistério, é a medida, é a forma. Claro, Deus divino por natureza, o homem por participação, por aquilo que Deus realiza nele e o diviniza e o deifica, não é? Mas para isso nós precisamos que Deus realmente faça algo em nós. Teresa de Jesus, enquanto quis ela mesma fazer o seu próprio crescimento, a sua própria formação, a sua própria divinização, a sua própria deificação, mesmo no ambiente conventual, quando ela quis fazer isso pela força do braço, pela medida das suas forças e voluntarismo, ela só fracassou. E no que diz respeito à afetividade, um fracasso atrás do outro. Mas no momento que, cansada de si, arrasada pela divisão entre Deus e o mundo que ela não superava, Cristo, né, aproveitando esse momento onde teria sido, talvez humanamente falando e logicamente falando, a gente diria assim: não, acabou a história. Jesus e Teresa são duas pessoas incompatíveis, não dá certo, essa história acaba aqui. Isso que seria uma lógica humana foi exatamente o momento mais oportuno que Deus usou exatamente para recomeçar a história com Teresa. E foi nesse momento que nasce Teresa de Jesus, a mestra de oração. A mestra de oração não nasceu enquanto as coisas que ela acertou com seu voluntarismo. Nasce aqui, na Teresa cansada, ajoelhada, arrependida. Com a única coisa que ela tinha para dizer a respeito de Deus era: se você não fizer alguma coisa por mim, eu para sempre vou ser alguém que não vai dar certo. Né? Porque ela tinha consciência das inconsistências, especialmente da sua afetividade, as intensidades da sua afetividade e as inconsistências da sua afetividade, porque intensidade não garante consistência, tá, gente? Isso no campo da afetividade é muito real. Às vezes eu sou uma pessoa super intensa afetivamente, não significa que você tem condição de construir algo consistente a partir da afetividade, né? E Teresa de Jesus faz essa experiência com Cristo humano. Teresa de Jesus, a partir dessa guinada da sua segunda conversão, ela tem um novo olhar para si, para Deus, para a pessoa de Jesus, encontrar Jesus ali na palavra. A gente teve um curso, não é? Na semana passada, sábado agora, sobre Lexio Divina. Então, a gente falava sobre isso, essa descoberta de Jesus na palavra, não os textos em si, as letras em si, mas descobrir na palavra uma pessoa e travar a relação com essa pessoa. Teresa de Jesus, ela faz essa experiência. E a Sacratíssima Humanidade de Jesus, embora fosse algo como recurso para a vida espiritual um pouco questionável na época por causa da proteção que se queria fazer contra as heresias, Teresa de Jesus diz: eu não podia suportar que entrasse nesse elenco, inclusive a Sacratíssima Humanidade de Cristo. Por quê? Porque Teresa foi fazendo uma experiência de que Deus integrava a sua humanidade. Deus não dava a ela um caminho de vida espiritual, fazendo com que ela fosse só a alma, sozinha lá na frente, e o seu corpo e a sua alma, ou então fosse o seu espírito e a sua alma na frente, e o seu corpo ficasse desprezado, como se Deus se enojasse do corpo do homem. Não é assim.
O caminho com Deus, um caminho de formação, ele é sempre muito integral. É o homem na sua natureza inteira que participa desse crescimento, que participa dessa formação. Quando a gente fala de uma formação da afetividade, a gente está falando que o corpo do homem é beneficiado dessa afetividade bem formada. E aqui a gente entra na questão da afetividade propriamente dita, já tendo feito todos esses passos na biografia de Teresa de Jesus. O que é afetividade? Né? O que é a afetividade? Né? Etimologicamente falando, a afetividade ela é um termo, né? Afficere, né? que vem do latim, que é ad, né? Para, facere, né? Para fazer. Ou seja, ela tem uma conotação de um agir. Mas a afetividade, ela não é um critério do agir. Ela é uma disposição para agir. Tá? O critério do agir é a consciência e a vontade, que são potências presentes no homem, no espírito humano, tá? Fazer aqui uma pequena recapitulação de coisas que nós falamos em alguns cursos atrás, só para a gente localizar mais exatamente a afetividade. Não é que tem lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a gente falou isso há uns cursos atrás, né? Talvez algumas pessoas não estavam. Mas São Paulo diz assim, que tudo aquilo que sois, que o Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, sejam santificados santificados de forma irrepreensível, né? Ele usa outra expressão, sejam conservados de forma irrepreensível para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz aos Tessalonicenses e nos dá a entender que a natureza humana, ela é composta dessas 3 dimensões. E são essas 3 dimensões que são formadas. Se na experiência com Deus, Deus nos forma, e nos forma mesmo, Deus nunca forma só uma dessas dimensões. Porque ele próprio criou o homem numa natureza única com essas 3 dimensões. Se a ciência cuida do homem, ela não pode prescindir de nenhuma dessas dimensões. Por quê? Porque o homem, ele, na sua natureza independente de credo, não é? Se verifica que o homem tem essas 3 dimensões. A religião leva em conta isso, a ciência não pode prescindir disso e leva em conta isso também. A gente vê tantas áreas hoje que se dedicam, né, ao cuidado com o homem, que reconhecem que cuidar do corpo sem cuidar de uma dimensão transcendente do homem, muitas vezes se prejudica ou se faz um processo terapêutico incompleto. Da mesma forma, a experiência religiosa do homem também. Nessa época, que Santa Teresa, com a sua experiência com Cristo humanado, ela corrige uma mentalidade da época que a espiritualidade da época tinha. Tipo assim, você, para ser santo e perfeito, você tinha que elevar-se a Deus o mais possível na sua alma, no seu espírito, porque o corpo atrapalhava isso. Resquícios de tantas outras mentalidades contrárias, inclusive, ao evangelho, àquilo que na escritura se entende a respeito do homem, mas a espiritualidade da época era assim. Por isso você, para rezar, não podia nem pensar muito em Jesus encarnado, a pessoa homem de Jesus, porque corria-se o risco de você valorizar demais o que era humano e se distanciar das dimensões espirituais, que era o que de fato valia. Teresa de Jesus corrige essa mentalidade radicalmente a partir da sua experiência. A humanidade de Jesus não me faz mal. Conhecer Jesus que tinha um funcionamento afetivo, corporal, Jesus que tinha emoções, sentimentos, humor, não é? A paixão de Cristo que a gente fala, né? Como é que isso que caracteriza tanto o homem e a paixão, como é que isso funcionou na pessoa de Jesus? Então Jesus, ele ia
se revelando a Santa Teresa, e ela captava essas características de Jesus feito homem e ia entendendo, a partir dessa experiência com essas características, qual era a medida da sua própria humanidade. Qual era a medida da sua própria humanidade? O que era legítimo à sua própria humanidade? Né? Inclusive nesse campo da afetividade. Então, a afetividade significa ad facere, né? A fazer, não no sentido de governar, a fazer a decisão, né, a respeito do que fazer, não como aquilo que é próprio da vontade, que é uma potência de governo presente no homem, mas a afetividade é uma disposição. Então, segundo essas palavras de São Paulo, tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, essas três dimensões, o homem que não é um ser tripartido, não é, mas é um ser com três dimensões. Toda pessoa humana tem espírito, alma e corpo. Essas três dimensões, elas abrigam potências. Quais são as potências presentes no corpo do homem, além dos seus órgãos e dos seus membros? Os sentidos. Nossos sentidos estão presentes no corpo, a nossa visão, nosso tato, paladar, audição, nosso olfato. Eles estão presentes no nosso corpo material. O que a nossa alma humana abriga? Né? A alma vem do grego psique. Né? A alma vem do grego psique. O que a alma humana abriga? A alma humana abriga outras potências específicas. Né? Sabendo que os sentidos do corpo, eles oferecem à alma do homem os conteúdos que eles se permitem, que vão ter impacto na alma, não é? Daquela mesma pessoa. Então a gente tem na nossa alma a imaginação, a memória, a afetividade, com o seu conjunto de elementos também. O que está dentro da afetividade? Os afetos, os sentimentos, as emoções, as paixões, o humor, né? Tudo isso está dentro dessa bagagem da afetividade. Nós temos ali na alma humana a memória, a imaginação, não é? E nós temos o espírito humano, aquele princípio de vida que foi insuflado em nós no momento da nossa criação. Deus, quando criou o homem, toma a matéria, o barro, e insufla nele algo de si, o espírito, o sopro. E o homem só passa a ser um ser vivente quando Deus sopra nele algo de si. Quando Deus coloca no homem o espírito humano, não é? Como algo dele, porque Deus é puro espírito. E está presente no espírito humano, né? Aquelas potências, estão presentes no espírito humano, aquelas potências que mais nos assemelham a Deus. Inteligência, vontade, liberdade. Essa capacidade, todas essas áreas da pessoa humana, elas são destinadas ao amor. A forma de crescimento delas, a maneira de formá-las, essas áreas todas, é formá-las para o amor. Porque esse é o plano de Deus, esse é o verdadeiro progresso do homem, cura do homem, maturidade do homem. É quando todas essas áreas, com as suas devidas bagagens, elas caminham e crescem no amor. Mas o homem, espírito, alma e corpo, corpo com os seus sentidos, né? A alma com essa bagagem da imaginação, da memória, da afetividade, né? E o espírito humano que vai abrigar exatamente a inteligência, né? A consciência, a vontade, tudo isso de forma muito integrado. Cada uma dessas áreas e potências no homem tem finalidades, tem dinâmicas muito específicas, tem um funcionamento muito específico. E a afetividade é assim. A afetividade presente na alma humana, na psique humana, ela com seus conteúdos próprios, elas são aquilo que dispõe
o homem. Mas por que ela não pode ser critério de discernimento? Porque a dinâmica espontânea, o funcionamento espontâneo da afetividade é exatamente, vamos dizer assim, o sentir, no sentido de dispor o homem, de dispor a pessoa. A partir do que sentimos, nós ficamos disponíveis ou não. No entanto, existem coisas que nós não estamos dispostos, mas aquilo é o que deve ser feito, escolhido, não é? E existem coisas que nós estamos extremamente dispostos, mas que não é o que deve ser feito e o que deve ser escolhido, não é? Mas é próprio da afetividade criar disposições, ad facere, não é? Para fazer. Afetividade, ela vem desse termo em latim, não é? E também no sentido também de que afeta a pessoa inteira. Toda a pessoa, ela fica com aquela disposição de fazer aquilo que se sente. A afetividade, ela não é uma potência de governo da pessoa. Vocês entendem isso? Ela não é uma potência de governo. Qual é a potência de governo no homem? É a vontade, que muitas vezes não pode contar com a cumplicidade da afetividade, por exemplo. Por quê? Porque às vezes a consciência, a inteligência nos diz o que fazer, a vontade está livre para escolher, mas afetivamente a gente está todo em outra direção. É ou não é? E muitas vezes é o contrário. Às vezes a nossa afetividade está naquela direção, sente disposição para aquilo, e a consciência e a vontade sabem que a direção é outra. A gente viu isso em Santa Teresa, né? Quando ela falava da divisão dela entre Deus e o mundo, tudo nela afetivamente, ou talvez corporalmente, muito provavelmente corporalmente, se inclinando na direção daquilo do mundo, mas consciência e a vontade, sabendo que a direção válida e eterna e correta e plena era outra. Vocês entendem como é muito importante que cada potência, por isso a experiência do autoconhecimento é muito importante, porque a gente precisa saber o que é próprio, o funcionamento próprio de cada uma dessas áreas, não é? O que é próprio de cada uma dessas áreas? Então, o que é próprio da afetividade? Até para que nós saibamos também, isso aqui é uma informação importante, os conteúdos da afetividade, eles são amorais, né? Sei lá, às vezes a gente se sente inclinado afetivamente numa determinada direção e a gente acha que aquilo é pecado. Não. Por quê? Porque você não fez algo com aquela disposição que você sentiu. Então, não sendo transformado num agir, aquela disposição é amoral. Aquela disposição para fazer algo, ela é amoral, né? Não foi transformada numa ação, não foi transformada num ato da vontade e da liberdade. Nesse sentido, a afetividade aquilo que se sente na afetividade é amoral. E nós sentimos muitas coisas, porque como uma área do ser, no homem, né, tantas áreas decaídas nós temos, a afetividade não está fora, né, disso. Ela é uma área que também é afetada pelo pecado original. Ela está afetada, ela está tocada, ela está ferida pelo pecado original. Então é muito compreensível no sentido da moralidade que a nossa afetividade ela traga más inclinações, más disposições que se inclinam àquilo que não é o melhor a ser feito, aquilo que não é o que é santo a ser feito, a ser escolhido, né? A gente cantava: fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu
eu não jamais perca o que é santo, porque a gente sabe que afetivamente tem coisas em nós que não se inclinam para aquilo que é santo. Entendem? Então, escolher aquilo que é santo a partir daquilo que sabemos que é santo é um papel muito próprio de outra potência chamada vontade, que está presente em mim, está presente em você como um dom. A vontade, né? O uso adequado e bem direcionado da nossa vontade. Não é tudo aquilo que a afetividade se inclina e se dispõe, precisa passar por um filtro da consciência. Mas se você tiver uma consciência mal formada, você vai viver de amizade, da afetividade com a consciência, e elas vão governar a sua vida na direção, muito provavelmente, das várias más inclinações que a afetividade tem. E a vontade fica lá, pálida, paralisada, morta, sem ajudar você a trilhar um caminho onde você se fira menos. Onde você está vendo aqui que vai dar em ferida e você recuar, mesmo com tudo em você se inclinando a escolher aquilo. É preciso uma correta e séria formação da vontade para ajudar a formação da afetividade. A gente está dando aqui nesse curso a formação da afetividade, esclarecendo um pouco a sua dinâmica, tomando um pouco a experiência de Santa Teresa, que teve tantos dramas nesse sentido. Mas é muito importante saber que a formação da afetividade ela está bastante ligada a uma formação da vontade também, porque a vontade precisa tomar o seu lugar, o seu papel, aquilo que lhe é próprio, a potência que lhe corresponde, segundo o plano de Deus. Entende? E a afetividade, e a gente deixar de brigar com a afetividade, porque olha como às vezes a gente briga com a afetividade. A gente botou na cabeça muitas vezes que o mais correto para formar a afetividade é desativar a afetividade. Então parece que a gente só tem a afetividade bem formada quando a gente tem ela quase sem funcionar. Sem gostar das coisas, sem apreciar outras, sem estar disponível. Não. A afetividade ela é uma disposição para. Né? E isso é correto no funcionamento afetivo. O pecado em nós direciona essa disposição muitas vezes para aquilo que não deve ser escolhido. E o problema grande da nossa afetividade é a vontade empalidecida, né, paralisada, porque ela não toma o seu lugar de quem deve governar a vida do homem, a vida da pessoa, né, à luz da consciência bem formada, claro. Mas muitas vezes na nossa afetividade o que se sente é o que se quer fazer. Por exemplo, muitos de nós tomamos decisão no campo do estado de vida assim. Eu nunca me apaixono por ninguém, sinal de que eu devo ser padre ou celibatária. Isso não é sinal. A afetividade que não funciona é um problema. É um problema, inclusive se você for padre, inclusive se você for celibatária. Né? Uma afetividade que não tem um funcionamento adequado, ela é um problema, ela precisa de tratamento, precisa de ajuda. Ela não é nem coisa santa, porque Deus, para santificar alguém, não precisa voltar atrás no seu plano. Deus colocou em nós a afetividade como um dom. E se escolher algo que é o bem, através da nossa vontade de tomar essa decisão, a afetividade ela tem condição de acompanhar essa opção da vontade. Santa Teresa d'Ávila, nos graus de oração, no seu livro, é muito bonito porque ela vai descrevendo os graus de oração, ela vai descrevendo essa dinâmica. Então ela dá muita ênfase à formação da vontade. Por quê? Porque quando a vontade se posiciona, essas áreas todas que nós falamos, essas potências todas, elas conseguem perceber e perseguir o objeto que a nossa vontade está escolhendo. Essas áreas todas, elas têm uma independência até a vontade não se posicionar.
Se a vontade não se posiciona, a dinâmica dessas outras potências fica muito solta. Se você não tem uma vontade bem formada, a sua afetividade vai fazer o que quiser. E você vai chamar de vontade de Deus, do melhor a ser feito, do que deu para fazer. Entende? A afetividade não é um problema ela se inclinar a. O problema é ela não passar por um critério de discernimento aquela disposição afetiva. Eu estou, por exemplo, Teresa de Jesus se inclinou, né, tinha uma disposição para a vida religiosa. Mas qual era o critério da sua decisão? Comprar o céu barato. A afetividade não pôde sustentar a alegria daquela vida religiosa, porque tem uma hora que a afetividade sozinha, enquanto disposição, pode tomar outra direção. Quando a vontade governa, à luz de uma consciência bem formada, a vontade governa, ela dá mais constância a essas áreas que são mais inconstantes. Uma vontade, quando ela é... Por isso Santa Teresa usa muito a expressão determinada determinação, decidida decisão, decidir-se por aquilo, porque aquela decisão partindo da vontade, ela dá uma constância maior. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu sou da comunidade de vida, sou consagrada na comunidade de vida há 23 anos. São 23 anos onde afetivamente tudo me faz ficar na comunidade? Evidentemente que não. Mas a nível de vontade, o Shalom, a comunidade de vida, é estavelmente, claro, de escolha em escolha, mas, né, numa estabilidade crescente, aquilo que o meu coração é. Estou com raiva hoje de ser comunidade de vida, mas não tem como negar que isso é o que eu sou. E se afetivamente eu estou indisposta, né, eu vou colher de onde o critério, qual vai ser o critério para dizer eu fico mesmo assim? Vocês entendem? Vida matrimonial. Vida matrimonial. Você está aqui, casou com aquela pessoa e tudo. Com o passar da vida a dois, existem coisas que vamos dizer assim, que arrefecem. Não no sentido negativo de estar diminuindo, assim, mas no sentido de, às vezes, perde-se um pouco a novidade, digamos. Agora, porque aquela pessoa dentro da vida a dois não é mais a novidade que era na época do namoro, é alguém que eu vou deixar tendo feito com ela um compromisso matrimonial. Porque afetivamente algumas disposições diminuíram, porque aquela pessoa não é mais uma novidade, agora eu já conheço. E conheço agora, inclusive, coisas que eu não estou gostando de conhecer, né? Então, às vezes, as disposições afetivas, elas se alteram, elas podem recuar, mas a vontade, né, a consciência, a vontade, que foram os critérios daquela escolha, elas são capazes de dar estabilidade à decisão que foi tomada. Não sei se vocês entendem isso. É por isso que a afetividade bem formada é exatamente isso. Ela não pode ser uma instância de governo da pessoa, porque ela tem uma instabilidade que é própria. Não é? A afetividade, ela tem essa disposição, mas é uma disposição que pode recuar por diversos motivos. Por exemplo, o humor. O humor é algo da afetividade. Tem hora que você está de bom humor, tem hora que você não está de bom humor. Mulheres, nós temos realidades, por exemplo, ligadas ao nosso humor, que depende bastante do nosso ciclo como mulheres. Não é? Tem hora que você está super feliz para cima e tem hora que por conta do ciclo você não quer ver ninguém. Não é isso, mulheres? Né? Isso é muito belo. E isso é uma disposição afetiva das mulheres ligadas ao seu ciclo, como mulheres.
Entende? Agora, se eu for tomar toda a decisão da minha vida, especialmente as questões essenciais, definitivas, permanentes, né, perenes, se eu for tomar as decisões a partir de um ciclo que ora avança, ora recua, de um humor que ora avança ou recua, e não tem nada errado nisso, essa é a amoralidade dessa área. Coisas no sentido de sentimentos também, né? Coisas de sentimentos. Por exemplo, eu amo os meus pais, amo. Foi aniversário da minha mãe anteontem, né? Fiz uma chamada de vídeo para dar os parabéns, para dizer que amava, né? Amo os meus pais, né? Mas estou há 23 anos morando longe deles, porque entrei na vida consagrada. O sentimento por eles continua sendo de amor? Continua. O sentimento é de saudade? É de saudade. No entanto, esse sentimento de amor por eles e de saudade deles não pode ser o critério a respeito do que eu vou fazer com a minha eleição. Estou dando esses exemplos assim, gente, só para a gente traduzir em coisas práticas esses conceitos que a gente está dando, né? Mas você aí tem várias outras coisas, né? A gente cita exemplos no campo do estado de vida, no campo da vocação, na relação com Deus. Tem dia que a gente diz, não vou rezar porque eu não estou com vontade. Você não está com disposição afetiva, porque com vontade você pode estar. No sentido de que você pegar a sua vontade e tomar a decisão de ir, mesmo sem disposição afetiva, rezar. Porque a vontade, gente, a vontade não é um sentimento. Sentimento é afeto, tá dentro da afetividade. Tem gente que diz assim, não faço isso porque não tenho vontade, então não é para ser feito. É sim. Existem coisas que podemos fazer sem sentir vontade de fazer. Porque o sentir é da esfera da afetividade. Não é da esfera da vontade. Da esfera da vontade é decidir. É escolher, né? É governar. Isso é da vontade. Da esfera da afetividade é o que se sente ou o que se deixa de sentir, porque hora você sente, depois não sente mais, né? Mas isso não tem problema, porque isso é o funcionamento da afetividade e com tudo aquilo que ela abriga. Não sei se está claro para vocês. Então, num primeiro passo, a gente contextualizou muito rapidamente Teresa de Jesus, né, no contexto histórico. Depois a gente passou mais demoradamente na biografia de Teresa e todos os seus altos e baixos afetivos, dentre os aspectos principais da sua biografia, né? A gente não viu a vida toda dela, a gente viu aspectos principais que a gente poderia dar destaque à sua experiência afetiva. E já nessa última parte, a questão da afetividade propriamente dita. Então, eu queria só assim recapitular esses 3 passos, porque eu queria agora abrir um pouco para perguntas, né? Porque a gente vai já também, eu não sei quanto tempo ainda falta para acabar esse segundo tempo, mas eu não queria concluir sem responder algumas perguntas. Agora, sabendo que, claro, que tudo aquilo que a gente falou aqui não é nada do universo gigante que é o assunto Teresa de Jesus e o assunto afetividade, né? Evidente, a gente, na verdade, por mais que se tenha, eu estou falando há quase 2 horas, mas de qualquer forma a gente está dando tudo muito em tom de pinceladas, né? Nada disso substitui você ler o livro da vida diretamente, enfim. Mas, mesmo colocando eu quis colocar esses pilares para que a gente possa ter uma compreensão mais global e que nos facilite, inclusive, no contato com a leitura das obras de Teresa de Jesus mais diretamente, tá bom? Algumas pessoas estão perguntando, essa live vai ficar gravada? Eu estou gravando os cursos anteriores e tem dado certo, eu deixo ela aqui à disposição 24 horas, mas como teve uma quedazinha na internet entre o primeiro tempo e esse segundo, eu não tenho nem como conferir agora se o primeiro tempo ficou salvo, infelizmente. Tomara que tenha ficado, porque eu não quis ficar consertando antes de começar logo o segundo, né? Se não tiver ficado salvo, eu vou tentar gravar para disponibilizar no canal do YouTube, no canal da missão no YouTube, né?
teria que gravar de novo, mas bendito seja Deus. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui alguma pergunta. Uma irmã levantou o questionamento acerca do temperamento de Teresa. Teresa de Jesus tinha um temperamento extremamente forte, maravilhosamente forte. E o seu temperamento também não foi impedimento algum para o seu processo de santidade. Por quê? Porque Teresa de Jesus se deixou formar também nesse aspecto. As pessoas de temperamento forte, às vezes, eu pessoalmente sou uma de temperamento extremamente forte, não é? Mas o problema do temperamento forte é quando ele começa a governar a existência da pessoa. Se a pessoa vai se deixando, né, trabalhar, com certeza o temperamento também não é impedimento à sua santidade, não. Deixa eu ver aqui, qual a relação do temperamento e da afetividade? A possibilidade de rever o lexo divino a gente vai disponibilizar. Qual a relação do temperamento e da afetividade? Ai, meu Deus, tem que entrar numa complexidade um pouco maior. Mas a afetividade é tudo isso que a gente explicou. Né? O temperamento ele é algo bastante ligado também ao modo como nós reagimos. É claro que o temperamento de uma pessoa, ele pode ser muito, me entendam, eu não diria comandado pela afetividade, mas a afetividade ela pode dar muito tom, não é? No temperamento de alguém, sabendo que essa reciprocidade ela é bem real também. Uma pessoa geralmente de temperamento forte pode ser bem mais intensa em questões afetivas, né? E o contrário também tem o seu impacto, né? Mas tanto um como o outro, o que importa é ser formado. Dúvidas são as potencialidades que temos na vontade. Quais são as potências que temos? Vontade, afetividade, todas essas que a gente falou. Cada dimensão do homem, ela abriga os seus conteúdos, como o corpo abriga os sentidos, como a alma, que é a psique do homem, abrigam as emoções, a imaginação, os sentimentos, né? E como o espírito humano abriga a inteligência e a vontade. Sabendo que tudo isso, gente, são separações didáticas, porque tudo isso é extremamente integrado. Como fortalecer a vontade de forma que ela não mais governe? Como fortalecer a vontade de forma que ela não mais governe diante dos vícios? Bom, a vontade que tem que governar, na verdade, né? Os vícios, eles às vezes se estabelecem, eles se aprofundam e criam raízes exatamente porque a gente tem uma vontade frouxa e uma consciência mal formada. Então, uma consciência mal formada, uma vontade frouxa, a gente deixa as outras áreas do nosso ser à disposição dos maus hábitos, né? Porque os vícios são isso, né? Se inclinar habitualmente para aquilo que é mal. Então, isso, quando a pessoa tem, é exatamente que ter uma vontade bem formada, de modo que ela se posicione e governe o querer humano de forma que ele não fique à disposição dos maus hábitos. Além dos livros próprios de Santa Teresa, acima indicam uma bibliografia para nós. Sequência de leitura dos livros de Santa Teresa. Talvez começar pelo livro da vida é o ideal. O segundo, as fundações, né? Acho que é uma sequência assim, que ajuda muito, até porque ela termina o livro da vida com a fundação do primeiro convento. E depois, Caminho de Perfeição e Castelo Interior. Um livro fora isso, que eu acho que ajudaria bastante a aproximar de Santa Teresa, é o livro da Marcelle Auclair, que é uma jornalista francesa, novelista francesa, o livro Teresa de Jesus, tá bom? Gente, tá acabando aqui o segundo tempo. Eu entraria de novo só para ver se ainda tem alguma pergunta, tá bom? Mas aí já são 2 horas do nosso curso.